responsabilidades no transporte, a responsabilidade sobre faltas, caso venha a acontecer, e sobre avarias, caso elas venham a acontecer. Então, a gente tem muito problema de faltas, de avarias, a gente tem problema de roubos em cargas. Nós precisamos conhecer como agentes de carga qual é a nossa responsabilidade nesse transporte. Isso tudo nós vamos ensiná-los a ver isso. Sobre os incentivos fiscais, um pouquinho, né? Eu falei há pouco que tem alguns aeroportos, por exemplo, alguns estados cuja carga não podem passar por outros aeroportos, ela tem que chegar naquele aeroporto, ou então no porto, naquele porto de destino, ela tem que chegar por lá, ela não pode fazer transbordo. Então, eu preciso conhecer um pouquinho para que o meu cliente não perca seu incentivo fiscal, porque depois ele vai querer cobrar do agente de carga. Sobre tratamentos tributários, qual que é a tributação, é muito importante conhecer, porque eu posso me resguardar como agente de carga ou então eu posso oferecer soluções para o meu cliente, que é mais importante. Sobre classificação fiscal de mercadorias, acho que mesmo quem não trabalha na área conhece, né, sobre a NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. Isso é uma classificação, toda mercadoria precisa ter a sua classificação para ela poder ser importada ou para ela poder ser exportada. Então, a gente vai falar um pouquinho de como se classifica uma mercadoria. A gente vai falar um pouco também das regras do comércio internacional. Aliás, a gente vai falar bastante, porque o agente de carga precisa conhecer. Se ele não conhece as regras do comércio, ele pode vir a fazer alguma coisa indevida, sem conhecimento, né? Até por ignorância, e ele pode vir a causar problema para o seu cliente. Nós vamos falar dos conceitos gerais do comércio exterior, né? Além das regras, os conceitos também. Falamos aí de Incoterms, mas a gente vai falar de outras coisas. O que é uma fatura, por exemplo? Melhor falando, quais são os documentos que precisam para um embarque, que precisa para o embarque? Quais são, dentro desses documentos, qual a exigência para que eles sejam emitidos de forma correta? Eu preciso corrigir como agente de carga, eu preciso revisar esses documentos, eu preciso ter certeza que eles estão corretos. Então, nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar de uma coisa que eu adoro, que é a cultura de outros países. Aqui no Brasil nós não temos isso muito visível, né? Não é muito palpável, mas em outros locais a gente tem culturas muito fortes. Culturas essas que, se a gente não conhece, nós podemos botar toda uma negociação abaixo, ter muito insucesso. Então, a gente vai falar dessa cultura. Uma que eu sempre falo que é muito comum, que eu, até semana passada eu pude vivenciar, que eu recebi uns chineses, né? Tive a visita de uns chineses que são agentes de carga, meus parceiros, entregar o cartão de visita com as duas mãos e ainda conforme as pessoas fazem uma reverência assim. Então, se entrega o cartão com as duas mãos e faz uma reverência. Para alguns não precisa nem da reverência, mas é primordial que se entregue com as duas mãos. Nós aqui no Brasil, a gente nem se importa se está dando, né, com a mão direita, com a mão esquerda, de que jeito que a gente está entregando o nosso cartão de visita. Mas para um oriental, para um chinês, por exemplo, para um japonês, isso é fator importantíssimo. E isso, se você não faz isso, isso pode gerar uma antipatia de graça. E aí, quando se gera uma antipatia ou não se gera uma empatia, os negócios começam a ficar muito complicados. Eles começam a ficar difíceis. Aquilo que a gente precisava negociar, a gente já não vai conseguir negociar com tanta facilidade. E aí, dentro disso, tem várias outras questões, né? A gente tem questões de cultura que se referem a documentos mesmo, assinaturas, a cor de caneta. Então, aqui no Brasil, a aduana nos exige caneta azul para assinar os documentos, mas tem pessoas que assinam com caneta vermelha e pronto, é a cor da caneta.